Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Luiz Gustavo e hoje eu vou falar aqui um pouquinho sobre as possibilidades de trabalhar com temas ambientais na escola. Vou começar aqui a apresentação. Bom, então sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa videoaula. Esse material foi elaborado para a disciplina de preparação pedagógica do Instituto de Oceanografia da USP, né, disciplina de pós-graduação, agora no ano de 2020. E o título da apresentação é o ensino de temáticas ambientais em áreas naturais, possibilidades para professores em formação inicial. Meu nome é Luiz Gustavo Arruda, eu estou fazendo meu doutorado no programa de pós-graduação em Botânica do Instituto de Biociências da USP, e eu sou bolsista do Programa de Excelência Acadêmica da CAPES. Esse é meu e-mail e também tem a nossa página de divulgação científica, se vocês quiserem acompanhar, estaremos por lá. Bom, eu queria começar fazendo aqui uma proposta, uma estrutura, né, para a nossa apresentação. E esses são os temas em que a gente vai passar, né? Então, começar trazendo uma perspectiva sobre sustentabilidade, objetivos do desenvolvimento sustentável, algumas perspectivas sobre disciplinaridade, inter e transdisciplinaridade, a educação em temas ambientais, né, tanto aspectos da pesquisa como aspectos na legislação nacional, e propriamente a educação ambiental em unidades de conservação, algumas possibilidades para as práticas. Trouxe aqui um exemplo de atividade que pode ser bem interessante para vocês conhecerem, agora na formação inicial já. Então, bom, começando aqui, partindo de uma visão ampla sobre sustentabilidade, né, diante de tantas mudanças climáticas, ambientais, a gente precisa de novos olhares para entender como que a gente pode se relacionar com essas transformações todas. E aí a gente traz essa proposta aqui do LEF, esse referencial, em que ele aborda de maneira bastante integrada como é que essas mudanças todas estão acontecendo, né? Ele descreve, na verdade, todo esse caminho em direção à sustentabilidade como um processo político de reapropriação social da natureza, né, de maneira que toda a lógica, né, a racionalidade que trouxe a gente, que criou esses problemas em que a gente vê relacionados à emissão dos gases do efeito estufa, né, os feedbacks decorrentes disso, tudo isso é decorrente dessa racionalidade produtiva. Então é urgente agora a gente buscar uma nova racionalidade ambiental fundamentada nesse potencial ecológico em novos sentidos de civilização, novos modelos produtivos a partir pautados, né, principalmente na diversidade cultural do gênero humano. Alinhado com essas perspectivas integradas, a gente pode ver os objetivos do desenvolvimento sustentável. Eles foram lançados em 2015, também com o nome de Agenda 2030, e são 17 objetivos que passam por, enfim, temas amplos relacionados à sustentabilidade. Então, como a própria descrição no site, né, da ONU diz, essa agenda é um plano para pessoas, para planeta e para prosperidade. Ela busca a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, que é algo inerente às transformações ambientais globais em que a gente vem vendo. Sobretudo no âmbito aqui dessa videoaula, a gente vai focar em dois desses objetivos, que são educação de qualidade e a ação contra a mudança global do clima. Aqui a gente vai assumir um enfoque sobre esses dois, mas você pode conferir no site da ONU, tem todos os materiais lá completos, com todas as estratégias, diretrizes e metas relacionadas a cada um desses, que é bastante interessante, e também a apostila anexa a esse vídeo, em que a gente destrinchou outros objetivos do desenvolvimento sustentável. Bom, para começar aqui, é um objetivo do desenvolvimento sustentável assegurar a educação de qualidade, né, para todas e todos, uma educação inclusiva, equitativa, de qualidade, né, e a ideia é que se fale também sobre educação para sustentabilidade, né, sobre estilos de vida, sobre o respeito aos direitos humanos, a igualdade de gênero, a promoção de uma cultura de paz e de não violência, tudo isso perpassa essa noção de uma educação de qualidade. E eles colocam também uma meta, a meta 4.C, de que até 2030 tenha sido pensada a formação de professores, inclusive, para que você tenha um maior número de professores formados para poder trazer essa educação de qualidade aqui que ele versa. Um outro ODS importante para a nossa discussão é o da ação contra a mudança global do clima, em que se propõe diversas medidas urgentes, né? Dentre elas, inclusive, a
A própria educação, na medida em que tem um próprio aumento da conscientização e da capacidade humana institucional para lidar com esses desafios novos em que o clima vem impondo, né? Também tem uma meta que a gente não colocou aqui, mas que é importante, que fala exatamente sobre uma implementação do compromisso dos países envolvidos na Convenção Quadro das Nações Unidas, de forma que sejam organizados 100 bilhões anualmente, a partir desse ano de 2020, para a implementação de ações significativas de mitigação e adaptação, sobretudo nos países em desenvolvimento, né? Bom, diante dessas intersecções todas, entre todos esses assuntos relacionados à sustentabilidade, a gente fica pensando na ação educativa e muito se fala sobre inter e transdisciplinaridade. Mas o que será que são esses conceitos? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, bom, para a gente falar um pouquinho dessa articulação entre as disciplinas, a gente vai trazer um modelo como proposto por esse autor, o Max Neff, nesse artigo de 2005. Ele é um artigo que fala sobre a filosofia das ciências e também sobre como se relacionam os diversos saberes, né, em que a humanidade vem se empenhando. Como um exemplo aqui, a gente fez uma adaptação do esquema e aí a gente pode pensar na disciplinaridade como aquele conceito isolado, né, aquele conceito estanque daquela disciplina. A gente criou uma identidade de cores aqui para ir acompanhando os conceitos, vocês vão pegando junto. Quando a gente tem o mesmo fenômeno em que a gente tem dois olhares diferentes, por exemplo, na ecologia e a sociologia, a gente vê a multidisciplinaridade, né, em que não necessariamente você tem uma articulação entre elas, mas você já tem mais de um olhar além daquela disciplina estanque. A partir do momento que se faz uma articulação entre cada uma dessas disciplinas, a gente tem o que o autor chama de pluridisciplinaridade, né, em que você tem, diante de um fenômeno, a articulação entre dois campos de conhecimentos. Esse autor ele vai propor os níveis hierárquicos de conhecimento, que a gente já vai falar já, mas para propor a interdisciplinaridade, de forma que quando você articula mais de um nível hierárquico desses saberes de conhecimentos, por exemplo, ao articular a ecologia, a sociologia dentro da gestão ambiental, a gente está propondo uma atividade interdisciplinar. Mas então, como é que fica a transdisciplinaridade? Bom, a transdisciplinaridade está pautada nessa concepção dos níveis hierárquicos de conhecimento. Então, ele propõe uma organização desses níveis de conhecimento, né? São 4 níveis. O primeiro deles é o nível empírico, são as disciplinas que buscam entender o que existe. O segundo nível é o nível propositivo ou pragmático, que é aquilo sobre o que somos capazes de fazer, né, da arquitetura, engenharia e gestão ambiental, articulando cada um desses saberes disciplinares do nível um pouco do nível empírico. No próximo nível, o nível normativo, que versa sobre o que queremos fazer, né? Ele está no âmbito do planejamento, da política, legislação. E aí, no último nível, o nível de valores, que é sobre o que devemos fazer ou como fazer o que queremos fazer, né? Ele é sobre a filosofia, sobre a ética subjacentes a uma política, dentro das possibilidades da engenharia ou da gestão ambiental, relacionados aos saberes da ecologia e da sociologia. Então, para esse autor, quando a gente tem a articulação entre esses 4 níveis de conhecimentos, a gente tem uma ação transdisciplinar. Quando a gente vai ver todas essas propostas, né, sobre transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, desenvolvimento sustentável, novas metodologias de ensino, né, dentro da área da pesquisa e ensino, a gente encontra uma diversidade de termos, né, que são designados para falar sobre essa ação educativa em diálogo com o território, em ambiente natural. E novamente, né, também na pesquisa a gente vê essa complexidade inerente, né, porque existe uma reciprocidade entre os discursos em que você tem sobre uma prática educativa e as práticas que você tem conforme esses discursos, né? Todo esse conflito e essa complexidade inerente aos discursos, às pesquisas, às epistemologias relacionadas a cada um desses conceitos está relacionado a um conflito político, inclusive, né? A própria educação ambiental, em suas diversas correntes, correntes mais conservacionistas, mais pragmáticas ou mais críticas, já são muito bem estudadas exatamente por estarem nessa disputa política, né, entre diferentes propostas de ação.
É nesse contexto em que a gente vai falar um pouquinho agora sobre alguns dos ganhos de aprendizagem ao envolver os alunos em atividades sobre temas ambientais, né? Por exemplo, a gente já vê na literatura, é relatado a atividade de educação ambiental como fortalecimento das modalidades de ensino transdisciplinar, né? A gente vê, já é relatado a aprendizagem de conceitos curriculares, né, propriamente, inclusive dentro da sala de aula, após os alunos terem se envolvido numa atividade de educação ambiental, sobretudo em ambiente fora da sala. E quando a gente analisa em específico os estudos que falam sobre educação ambiental em áreas naturais protegidas, a gente consegue ver ganhos tanto a partir de uma dimensão de conexão com a natureza maior, mas também em relação à aprendizagem de procedimentos e comportamentos, né? Procedimentos e comportamentos esses relacionados à formação de uma identidade socioambiental que propicia a organização para uma ação local, né, diante desses temas. Todas essas possibilidades relacionadas à educação ambiental em ambiente outdoor já estão bastante bem descritas na literatura acadêmica. A gente precisa fazer um pequeno parênteses aqui para falar da educação ambiental outdoor na pandemia. Isso é importante, primeiramente, porque a gente já sabe que com as mudanças climáticas globais, a gente tem uma tendência até a emergência de novas doenças. Por exemplo, com o derretimento do permafrost, que é uma camada bastante antiga de solo e que contém micro-organismos que podem ser reativados após o derretimento dessas camadas de solo. Esses dois estudos já provaram que existe a possibilidade de vírus e bactérias que estavam incubados nessas camadas congeladas voltarem à atividade. Então, isso indubitavelmente aumenta a probabilidade de que a gente venha a ser acometido por uma nova pandemia, além da SARS-CoV-2. A gente vê também essas possibilidades de atividade, sobretudo ao ar livre, né, em que a gente diminui a exposição, o distanciamento entre alunos também diminui a carga viral a que cada participante vai se expor, e necessariamente a realização de atividades em grupos menores, né? O que é fundamental nesses ambientes, porque isso precisa ser pensado para diminuir o impacto nesses ambientes protegidos, né? Isso também já é bastante estudado na literatura, entender quais são as capacidades daquelas trilhas para receberem público, e isso tem que ser respeitado. Novamente, os grupos pequenos nesses ambientes também é algo que diminui a propagação do vírus. São atividades que podem trabalhar essas perspectivas inter ou transdisciplinares, né? As atividades outdoor podem compor uma modalidade mista de ensino, né? De maneira que atividades antes e após a visita podem ser complementadas em casa ou de forma um pouco mais isolada, né? Por via não presencial, por exemplo. Novamente, né? De forma que a visita a esse ambiente natural seja só uma das partes, mas também, novamente, contemplando aqueles ganhos todos que a gente já analisou. Além disso, a gente ainda tem a possibilidade no ensino, né, sobretudo no ensino superior, nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemáticas. Por exemplo, no desenvolvimento de tecnologias com uma realidade aumentada, para o desenvolvimento de atividades de educação ambiental nessas áreas protegidas. Já tem iniciativas na literatura descritas relacionando essas possibilidades de uso desses espaços e a inovação tecnológica subjacente. Um último ponto aqui que a gente precisa destacar é que é estratégico utilizar esses outros espaços públicos, né, comunidades de conservação, que têm finalidade educativa nesse momento de necessidade. Então, a gente poderia estar não despendendo recursos para a adaptação de espaços que vão demandar muitas transformações, muitos recursos, e realmente se apropriar desses ambientes naturais para a ação educativa. Bom, feitos esses comentários, a gente volta a comentar aqui um pouquinho sobre a pesquisa e um termo que é muito importante para a gente falar, né, da educação em ambientes marinhos e costeiros é o termo alfabetização oceânica. O que é esse termo? Uma proposta de definição é exatamente a compreensão da influência do oceano sobre você, assim como a sua influência sobre o oceano. Essa, essa seria uma pessoa alfabetizada oceanicamente, né? Ou seja, é uma pessoa que ela pode entender os conceitos fundamentais sobre como o oceano funciona, ela pode se comunicar sobre isso de uma forma significativa e ela é capaz de tomar decisões informadas e responsáveis em relação ao oceano e seus recursos.
exatamente pensando nessa reciprocidade entre esse espaço, a minha vida e cada uma das nossas interações. Um último ponto ainda que a gente precisa comentar aqui é com relação à legislação no ensino desses temas. Primeiramente, a gente precisa falar que a gente tem uma política nacional de educação ambiental, estabelecida lá em 99, que fala que os ambientes não formais têm que ser fomentados, né, pelo poder público para ter um acesso da sociedade nesses ambientes, né, sobretudo nas unidades de conservação. Com relação às unidades de conservação, a legislação que regimenta a organização desses espaços é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Novamente, entre seus objetivos destaca, né, condições de promover educação e interpretação ambiental, o uso público desses espaços, dessas áreas naturais protegidas. Quando a gente vai pensar no âmbito educativo, a gente pode falar das normativas curriculares. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, o currículo paulista, né? A gente vê o debate sobre os temas ambientais, apesar de não estar explicitamente colocado educação ambiental ou educação ambiental crítica, a gente vê, né, a abordagem em todos os componentes curriculares, né, de temática sobre preservação e conservação, sustentabilidade, consumo consciente, cidadania, aspectos socioambientais, políticos, culturais, econômicos, né, como dimensões integradoras de aprendizagem. Né, todas essas intersecções se aproximam, né, da educação ambiental crítica na medida em que propiciam ou devem propiciar ações para uma formação cidadã, uma cidadania ativa e crítica. Né. Todos esses temas podem ser trabalhados em cada disciplina ou de forma interdisciplinar, através das competências e habilidades, dos conteúdos conceituais específicos, do desenvolvimento da cidadania ou mesmo de desafios contemporâneos. Isso está presente no currículo. E se você quiser saber um pouquinho mais, você pode assistir a apresentação da Elizabeth Rodrigues, da Diretoria de Ensino Regional Sul 1, da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, sobre educação ambiental no currículo paulista. Está nesse link aqui. Então, bom, quando a gente fala sobre essas atividades todas, parece muitos termos, muita inovação, mas será que tem mesmo como fazer isso? Para a gente saber isso, a gente conversou com o professor Dr. Flávio Berquez. Ele é idealizador do projeto Ecossistemas Costeiros e também da atividade Trilha das Mudanças Climáticas Globais. Veja agora o que ele falou com a gente sobre essa atividade. Trilha das Mudanças Climáticas Globais é uma atividade de extensão e educação ambiental que é feita pela universidade. Né? A gente desenvolve a atividade, treina as unidades de conservação e as unidades de conservação fazem essa atividade junto às escolas do seu entorno, que envolve aí vários passos, o treinamento de professores, esses professores treinando os seus alunos, e aí os alunos indo até a unidade de conservação e fazendo uma visita, né, e aproveitando então essa riqueza que tem ao redor da escola, que é ter uma unidade de conservação. Então, a Trilha das Mudanças Climáticas, como o nome fala, ela versa sobre essa questão, né, que é uma questão muito importante, talvez a mais importante, né, da atualidade, e o que a gente faz é abordar todas as disciplinas. Então, talvez as mais importantes sejam filosofia, história, né, onde você analisa esse contexto, como chegamos a isso, né? Mas também, obviamente, as disciplinas relacionadas a como ocorrem as mudanças climáticas, né, biologia, química, principalmente, e várias outras são disciplinas fundamentais para que se entenda, né, o que são, quais as consequências. Geografia, por exemplo, né, onde cada parte do planeta vai ser afetado de uma maneira. Então, na verdade, todas as disciplinas aí estão envolvidas, de matemática, tudo está envolvido, né, na explicação das mudanças climáticas e também em se pensar alternativas e soluções, né, para os problemas que estão vindo e para mitigar, né, a emissão de gás carbônico na medida do possível.
O professor, uma vez que ele concorde, é marcado um horário, né? Então, esse professor ir fazer o treinamento, ou o pessoal da unidade de conservação ir na escola fazer o treinamento do professor. Pode ser desde um professor até a escola inteira. Como o projeto tem um caráter transdisciplinar, o ideal é que tenha o maior número de disciplinas envolvidas. E aí esse treinamento é feito, né? Agora pode ser feito, por exemplo, várias escolas ao mesmo tempo, ou um professor individualmente. Tem de todo jeito. Isso é feito de várias maneiras. Curtiu? Tem muitas atividades muito legais sendo desenvolvidas no país e muitas delas foram contempladas no webinar que teve esse ano, o Seminário Interredes do Horizonte Oceânico Brasileiro do Painel Mar. Você pode conferir a gravação do webinar nesse link, que você também vai conhecer um pouquinho mais sobre outras ações de educomunicação socioambiental em unidades de conservação costeiras e marinhas. Bom, professores, agora que vocês já conheceram todo esse background, a gente precisa pensar um pouquinho como é que a gente consegue estruturar uma atividade dessas. E já tem, novamente, muita coisa na literatura descrita, sobretudo com relação aos trabalhos em parcerias. Bom, a gente separou esse material aqui porque a gente acredita que ele é bastante aplicável na medida em que ele traz diversas possibilidades. Ele coloca, na verdade, um espectro para esse trabalho em parcerias. Como é que funciona esse espectro, né? Ele vai desde uma perspectiva de maior autonomia da unidade escolar, em que e do próprio protagonismo juvenil, em que a atividade outdoor é planejada e organizada por coletivos de jovens independentes na escola, né, com supervisão mais distanciada, aqui no canto esquerdo do nosso quadro, até possibilidades aqui, como descrito mais à direita, em que todas as experiências de aprendizagem outdoor são planejadas e organizadas por parceiros, não necessariamente de dentro da escola. Então, aqui, dentro de cada uma dessas possibilidades desse espectro, a gente tem possibilidades para os professores estarem se organizando dentro da escola, mobilizando parcerias para desenvolver essas atividades com seus alunos. Mas em que lugares que os professores podem levar os seus alunos e tantas unidades de conservação assim? Bom, a gente separou aqui alguns links que podem ser interessantes para vocês saberem um pouquinho mais sobre quais unidades de conservação estão mais próximas da sua região, da sua escola ou da sua universidade. Você pode consultar desde o site do ICMBio, que tem perspectivas mais do âmbito federal sobre as unidades de conservação, até os sites estaduais, como a Secretaria Estadual do Meio Ambiente ou da Fundação Florestal, e os âmbitos municipais e outros projetos mais locais, como o do próprio Parque Cientec, da USP, ou do Ecossistemas Costeiros, em que a gente foi apresentado aqui pelo professor. Bom, essas são as nossas referências. Em caso de dúvida, entre em contato. Agradecemos o apoio e a atenção. Até breve.